Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Arena Esportes. Arena Esportes entrando no ar nesta terça-feira com muito futebol. Desde manhã a gente já com uma programação falando do que está rolando, as informações, as notícias, opinião também sobre o seu time de coração. A Arena Esportes é a sua novidade para acompanhar tudo o que rola no futebol. E hoje, primeira edição também do Arena Debate! E olha, é um prazer para começar essa trajetória do Arena Esportes receber esses grandes amigos que eu, olha, tenho de longa data, grandes amigos, grandes parceiros de trabalho. A gente, quando trabalha com pessoas, né, com quem a gente consegue uma afinidade, é tão bom, né, virar amizade depois. E eu tenho aqui grandes amigos para a gente começar esse Arena Esportes, esse projeto que está saindo do papel agora, para ter muito sucesso. Eu estou com o Bruno Camarão, com o Fernando Camargo, com o Felipe Facincani, meus grandes parceiros, para a gente falar um pouquinho do que está rolando no futebol. Aliás, uma semana bem agitada, né? Então a gente vai falar sobre os temas dessa terça-feira. Daqui a pouquinho falar de Mano Menezes no Palmeiras, falar sobre a semana do Corinthians, do Flamengo, o Fluminense, que foi papo agora há pouco por aqui também na mesa. A gente vai falar daqui a pouquinho também. Então eu quero dar uma boa noite para vocês. Felipe Facincani. Já que ele veio diretamente do Rio de Janeiro, né, para cá, vamos dar a prioridade pro Faci para dar uma boa noite para a galera e também. Faci, prazer ter você aqui. E, pô, que você venha muitas vezes, que esse projeto vá muito longe. Valeu por ter vindo. Obrigado, gente. É uma honra estar aqui, né? É uma emoção gigantesca reviver uma equipe que foi tão vitoriosa no rádio esportivo. Passou por grandes problemas e superou esses problemas de início, de técnica, de audiência, problemas que a gente fala assim em relação a uma rádio que começou desse tamanho contra gigantes do mundo esportivo. E a gente conseguiu chegar nesse topo do jornalismo, conseguimos fazer com que esse projeto se tornasse uma realidade. Terminou com uma transmissão maravilhosa de Olimpíada e estamos aqui agora revivendo, né, o que foi a história da Bradesco Esportes FM, agora aqui no Arena Esportes. Debate! E aí eu já digo uma coisa, o senhor está deixando, viu, Bruno Camarão, ele pilotar a mesa hoje? Não, mas espera aí, pilotávamos a mesa em conjunto, em parceria durante muito tempo. Algumas vezes era o Camarão, algumas vezes eu. Ele também pilotava eu também. Exatamente. A estrutura ainda é pequena, a gente tem 2 microfones, a gente vai passar um pro outro aqui. Ele está pilotando a mesa, roubando. Então eu vou dar o direito aqui de resposta, Bruno Camarão. Gente, brincadeiras à parte, que, cara, eu tô feliz demais, cara. Depois é o Fernandão também, mas olha, Bruno Camarão, prazer ter você aqui. Agora vocês vão ouvir a voz de veludo. Aquela voz que você ouve e se arrepia. Tudo bem, Camarão? Boa noite para você. Obrigado por ter vindo. Tudo bem, Ribeirão. Grande noite a você, ao Facincani, ao Fernando Camargo, a todos que nos acompanham aí na live no Facebook, em todas as redes. É um prazer estar com vocês aqui. Momento realmente muito especial. É muita amizade envolvida aqui, né? Além do ambiente profissional, a gente conviveu juntos durante quase toda a trajetória da Rádio Bradesco Esportes FM lá atrás, né? E depois disso a vida profissional acabou, né? Nos fazendo desgarrar, né? Mas a gente sempre manteve de uma forma ou de outra esse vínculo, né? A gente, nesses grupos, né, a gente consegue dialogar sobre os temas que a gente sempre alimentava no dia a dia e muito mais do que isso, né? Porque se tornou uma amizade, né? Além de tudo. Tá isso, né? Além de tudo isso, né, Fernando Camargo? Mas, poxa, para mim é um prazer estar por aqui. Hoje você está como Paulo Turra, né? Com fone de ouvido, eu estou de Felipão, estou em baixa. Mas na nossa época de condução, né, do antigo mundo dos esportes, todas as manhãs, né, a gente sempre dividia, né, a condução da mesa. Ora você colocando os seus rocks pesados, ou nem tanto, né? Ora eu colocando um pagode para animar amanhã. O que importava era de fato que a gente se divertia, né, e procurava divertir o público, sempre tentando aliar isso, né, um pouquinho de entretenimento com informação. E na sequência o debate sempre acalorado, mas com muita qualidade. Foi um momento muito importante aí da minha carreira profissional e pessoal, né, por ter conhecido pessoas como você. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado você por ter vindo. Fernando Camargo também, aliás. Camarão e o Fernando Camargo eu conheci com alguns quilinhos a mais. Os dois se transformaram de uns anos pra cá. Não, mas é verdade, eu fico muito feliz porque os dois deram uma virada de mesa na vida, assim, em questão de saúde, né? Eu parabenizo, não só o Camarão, eu acompanhei, né, aquele projeto. Exatamente. Fernandão também, nova realidade de vida, parabéns, Fernandão, obrigado por ter vindo aqui também. Você é um cara que eu admiro muito.
E, pô, valeu por estar aqui nessa estreia do Arena Debate. Antes de me defender, né, dessas acusações, que é brincadeira, Clara, é uma alegria muito grande, né, de rever esses caras. A gente não perdeu contato, praticamente em momento algum, desde que a rádio acabou, no dia 12 de março de 2017. O Camarão continua na Band News, eu estou agora fazendo o Jogo na Energia direto, a gente se encontra no estádio, o Gustavo e Fê são meus amigos, mais do que de rádio, são amigos pessoais. Eu fui para o Rio, né, visitá-los na Fox, no trabalho e no dia a dia, e a gente não perdeu contato. E tudo que eles falaram, né, acho que é só corroborar com o grande momento que foi a gente trabalhar na Rádio Bradesco, fazer os horários lá pela manhã. Faço na época que era repórter, eu também, a gente dividindo estádio, o Camarão passou por isso também. E é um prazer incrível estar aqui com esses caras, que falar de futebol, falar de tudo com eles é bacana, né? E sobre essa história de perder peso, eu estava até falando com o Camarão outro dia no Morumbi, que a gente fez o jogo São Paulo e Grêmio, né? A gente tem até uma foto, eu e o Camarão, certamente o Camarão com uns 25, 30 a mais e eu com 50 a mais. Né, que era um peso realmente que eu ia morrer, né? Em 5 anos eu ia morrer, certamente, se eu não tivesse feito nada. Mas foi uma coisa muito bacana, inclusive está até lá no UOL, uma matéria bacana que eu fiz. E você resolveu fazer loucura de chamar a gente para ficar falando sobre futebol? A gente quase não gosta de falar sobre isso. E aí pega um programa para fazer Arena Debate! Você já quer estourar o microfone? É assim que tem que começar bem. Pô, eu tinha uns trocados pra comprar a mesa de som, pra comprar os microfones. Você já não vai deixar eu falar do basquete hoje também, né? Brasil hoje ganhou bem no basquete. Bernardo Ramos, um abraço pra você, viu? Abraço pro Bernardo. Bernardo em breve estará aqui. Passa o microfone, por favor, ô Fê. Passa pro Facincani, porque hoje eu senti falta da sua opinião, ainda não ouvi a sua opinião a respeito da contratação de Mano Menezes pelo Palmeiras. Eu te deixo uma pergunta, Fácil. Eu tenho ouvido muita gente falar que é mais do mesmo, é o mesmo estilo. O Palmeiras deveria ter contratado mesmo o Mano Menezes. Já que o Filipão já foi dispensado, acho que não vale a gente ficar discutindo se era para dispensar ou não. Já está dispensado, ele que siga a vida dele, um cara vitorioso demais, tem uma carreira brilhante, campeão do mundo, não tem que falar do Filipão. Mas, quanto ao Mano Menezes, foi a melhor escolha? É o mesmo estilo e por isso talvez facilite o início desse trabalho agora do Mano no Palmeiras, Fácil? Só antes de responder a pergunta, nossa produção hoje maravilhosa, né? Que bom, né? Não temos mais... Temos plateia aqui hoje. Além de plateia... Se você falar alguma besteira aí, vai ter chiadeira aqui. Não, e melhor do que aquele cidadão que comandava anteriormente nosso programa, né? Tal de, Qual? Como é que era o nome dele? Era Rodrigo Bira, né? Não temos, O Bira. Não temos apenas risadas forçadas de fundo, né? Temos uma produção que funciona. Ele era uma claque, né? Individual. Ele era uma claque toda numa pessoa só. Ele, na verdade, era um Pacaembu inteiro em forma de uma pessoa, né? Enfim, continua sendo assim. Um beijo pra esse mongoloide que daqui a pouco deve estar brincando com a gente por aqui também. Agora, ele viria, que ele teve um compromisso. Teve um compromisso, ele com o Murilo Borges, enfim, Isso. pessoal que sempre trabalhou conosco também no debate. Agora, em relação a isso, foi a escolha mais sensata. O que o Palmeiras quer em relação a estilo de jogo de futebol? Buscar radicalmente uma mudança em um curto espaço de tempo, sabendo que a paciência é muito curta em relação a planejamento e ao que a torcida espera em termos de resultado, ou o Palmeiras quer alguém que tenha uma filosofia minimamente parecida com os trabalhos anteriores, de um jogo, de uma defesa fortalecida, mas ao mesmo tempo com um pouco mais de abrangência tática, com um pouco mais de leitura, tanto técnica como também de próprio mercado, né? Porque o Mano Menezes é um cara que sabe muito bem fazer reposições e contratações de fortalecimento de elenco, de você também ao mesmo tempo fazer reformulações, e ele foi contratado para tal, porque o elenco do Palmeiras, nitidamente a gente viu que não dá certo para competições de alto nível ou de alta capacidade psicológica, o time sente demais. Então, para mim, foi a escolha mais sensata de mercado, porque se a gente for fazer uma peneira internacional de que seria a última opção hoje de que o Palmeiras buscaria alguma coisa, já que o mercado interno está muito escasso na minha visão, alguém acredita que o Gadiardo, que seria uma opção hoje viável, pelo menos em nível técnico, de deixar o River Plate para assumir um clube brasileiro? Impossível. Apostar em Eduardo Cudê, que fez um bom trabalho pontual no Racing, para assumir um time do tamanho hoje do Palmeiras, com a pressão que tem o Palmeiras? Complicado. Trazer o BKSS nesse momento de instabilidade, em especial administrativa e psicológica do Palmeiras, para assumir um comando, sendo que ele próprio, BKSS, acabou de deixar o Defensa e Justiça para assumir, independente da Argentina? Impossível.
Outras opções que tem, Gabriel Renzi hoje trabalhando bem no Vélez, mas ainda com pouca rodagem profissional. Falando do Alegre também, né? Maximiliano Alegre foi um sonho que foi alimentado completamente impossível. E tem o idioma, né? O cara chegaria falando italiano aqui e teria que ter um intérprete. Não seria uma situação fácil de cara, né? Não, essa história de Itália, de assumir, eu acho isso completamente descabido. Outro nome, Gabriel Milito, que faz um trabalho bom no Estudiantes, acho que é pouquíssimo provável. Então, dentre as opções que se tem de América do Sul, que se tem hoje para assumir uma condição de conhecimento no campo de trabalho, futebol paulista, time grande e um cara que é decisivo, acostumado a grandes pressões e principalmente reformulações, o Mano Menezes cai de muito bom tamanho. Eu acho ridícula, eu acho patética qualquer movimentação que a torcida faz contrária à chegada de um cara que é um bom profissional, por onde passou, deixou um bom legado, tanto na seleção, como no Corinthians, como no próprio Cruzeiro, no futebol chinês, seja onde ele foi, deixou um bom legado. O único trabalho menor dele foi o Flamengo, com inúmeros problemas. Então eu sou completamente contrária a essa movimentação da torcida de fora Mano, porque isso para mim é de pouquíssima inteligência, é de um desespero por querer achar pelo em ovo, onde os culpados maiores estão no comando do Palmeiras e não em quem está chegando agora. Esse é um ponto que o Facincani finaliza, e ele abriu a explanação falando o que o Palmeiras quer para si a partir de agora. Eu acho que o próprio Palmeiras não tem essa resposta, né? Porque é um clube que nos últimos 20 anos manteve durante uma temporada inteira o mesmo treinador em 3 temporadas destas. Nos últimos 6 mudou todos de os 2015, anos. quando começa essa era, Alexandre Matos para cá não consegue manter um mesmo treinador na mesma temporada. Então a resposta ela não existe. O que o Palmeiras quer para si? Diante disso, qualquer coisa que viesse nesse momento iria conspirar negativamente, né? Para o futuro do Palmeiras, mas mais do que isso, né? Do que um resultado próprio, se o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, vai se reerguer ou não, como vai projetar a próxima temporada, o Palmeiras definitivamente não sabe o que quer para si, porque ele oscilou neste período com nomes assim de ideias completamente distintas, de Marcelo Oliveira a Roger Machado, de Cuca 2 vezes a Felipão, passando por Eduardo Batista, especulando nomes como estes todos que o Facincani citou. O Palmeiras não sabe o que quer para si, independentemente das semelhanças e diferenças que há entre Felipão, o antecessor, e agora Mano Menezes. O Palmeiras, para mim, mais uma vez dá uma prova de que não sabe o que quer para si. É um clube que tem uma categoria de base que foi sendo desenvolvida nos últimos anos com um trabalho muito consistente, e esses jovens são subjugados na equipe principal, não participam de um processo de integração. Então a base forte do Palmeiras, vitoriosa, que revela muito, é subutilizada numa composição de elenco. Palmeiras apostando em jogadores que não respondem à ideia inicial. Jogadores medianos, jovens, que são contratados com vínculos muito longevos, e eles muitas vezes não conseguem rapidamente uma resposta e acabam sendo escanteados. Ou seja, a pergunta do Facincani e essa resposta, né, colocada por ele no fim de tudo, o Palmeiras, para mim, não sabe exatamente o que quer, e o Mano Menezes, evidentemente, que tem muitas qualidades e também os seus defeitos, mas não pode ser visto como o herói ou vilão antes de começar o trabalho. Esse é um dos grandes problemas, para mim, não só do Palmeiras, mas do futebol brasileiro de maneira geral. Fê, antes de você falar, o Camarão citou uma coisa que eu acho interessante, até da gente pontuar do Palmeiras, porque o Palmeiras vive situações bem ambíguas nos últimos anos. O Camarão citou alguns técnicos que chegaram ao Palmeiras e foram apostas que naquelas ocasiões eram válidas. Marcelo Oliveira era técnico bicampeão brasileiro, havia trabalhado com o Alexandre Matos e tido muito sucesso com o Cruzeiro. Só que aí, no meio de um trabalho, o negócio não vai dando certo, não há paciência para uma continuidade. Na sequência, Eduardo Batista vinha de um grande trabalho na Ponte Preta. Era o técnico sensação daquele ano. O Palmeiras apostou, só que não deu tempo também para trabalhar. No ano seguinte, Roger Machado. Também outro técnico que vinha fazendo sucesso entre esses técnicos da nova geração. Só que o Palmeiras também não deu tempo suficiente para ele ter o término do trabalho, para o ciclo chegar até o fim. No meio de um trabalho com poucos resultados ruins, o Palmeiras já volta a apelar, vou dizer assim, para medalhões, para técnicos já mais experimentados, mas que nem sempre estão atualizados, estão em dia com o que hoje o futebol precisa, principalmente o Palmeiras, que é um clube que hoje, pelo investimento, quer algo muito grande, quer mais do que só ser campeão
campeão brasileiro. Foi 2 vezes campeão em 3 anos. Não é pouco, mas o Palmeiras quer mais, né, Fê? Eu acho assim, a condução da história, para mim, é que foi feita de forma errada, tá? Primeiro com o calendário do Palmeiras. O Palmeiras até a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma campanha impressionante de 90% da pontuação, um empate só nas 10 primeiras rodadas, pausa para a Copa América, e aí tem a volta após a Copa América e o Palmeiras numa situação que nenhum torcedor imaginaria que isso fosse acontecer. Nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro, uma vitória só na Copa Libertadores, né? 2 na verdade, né? Porque teve a da Copa do Brasil também contra o Inter, e um futebol que ninguém imagina. O que aconteceu nesse período? Por que o Filipão perdeu a mão do Palmeiras nesse período? Não dá para saber, não dá para entender como que um treinador que teve uma campanha tão vitoriosa quanto foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Palmeiras sobrou praticamente no segundo turno, começou muito bem a temporada, perdeu um título importante do Paulista, que estava com tudo para chegar na decisão e foi eliminado pelo São Paulo nos pênaltis, e no Campeonato Brasileiro começou muito bem. A torcida já começa a perguntar o que aconteceu nessa situação. Pois bem, o Mano Menezes já é um sonho antigo do Palmeiras. O Alexandre Matos já tinha feito um convite anteriormente para ele ser o técnico do Palmeiras, ele não tinha aceitado, pois estava empregado no Cruzeiro, esse período que ele ficou de quase 3 anos no Cruzeiro, e agora vem na oportunidade, essa oportunidade que ele vem com uma rejeição. Eu não lembro de ter visto um treinador tão rejeitado numa chegada de clube grande. Mas é como só agora. por ele ter treinado o Corinthians? Não, eu acho que é uma soma de coisas. Eu acho que é uma soma de coisas. Não só pela questão dele ser ligado historicamente ao Corinthians pelos títulos que conquistou, né? E ele não era um treinador que provocava o Palmeiras. Nunca fez esse tipo de coisa. Não é um treinador que fazia esse tipo de coisa. E é isso bem que o Camarão falou. O Palmeiras parece que não se acerta. O Palmeiras parece que não tem uma convicção. O Palmeiras não sabe o que quer. Eu já vi o Fassi falando na televisão, a questão do Palmeiras não jogar o que deveria jogar, como o Camarão também fala na rádio, como a gente comenta em rede social. É impressionante o que o Palmeiras não consegue fazer com o elenco que tem na mão com nenhum treinador. Nenhum. Pelas mãos do Roger, pelas mãos do Marcelo, pelas mãos do Cuca, pelas mãos do Luiz Felipe Scolari, com os elencos que foram montados. Passaram o Dorival, o Oswaldo. O Gareca. Foi antes foi com o Matos já, né? Foi o primeiro. Foi com o Gabriel Jesus. O Dorival encerrou em 2014, naquele ano com o Gareca também, que quase acabou sendo rebaixado, e depois na gestão Paulo Nobre e Alexandre Matos aconteceu tudo isso. O grande X dessa questão, a torcida do Palmeiras não tem paciência com absolutamente nada. Pode ganhar 2 títulos brasileiros, como ganhou nos últimos anos, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, foi vice em 2017, mas a obsessão pelo título da Copa Libertadores da América, somados ao que a Crefisa está fazendo nesses últimos 4 anos, injetando um dinheiro impressionante como ninguém injeta no Brasil, e não ter o resultado, a torcida não tem mais paciência. E começa a passar para os dirigentes da equipe também. O Alexandre Matos, se for verdade o que aconteceu hoje, que conte. Em uma declaração, ele teria pedido aos jogadores que jogassem por ele. Time tudo, não esconda nada. O Alexandre Matos teria pedido aos jogadores do Palmeiras nesta fase da Copa Libertadores contra o Grêmio que jogassem por ele ter montado essa equipe do Palmeiras. É uma vergonha. Como que um diretor de futebol vai pedir para jogar por ele? Dane-se o dinheiro. Isso a instituição é muito maior que tudo. Isso mostra que havia talvez já uma relação ruim com o Filipão? Eu acho que sim. E essa entrevista que aconteceu da quinta-feira foi uma porcaria para boi dormir. Essa entrevista de quinta-feira foi literalmente uma porcaria para boi dormir. Porque não foi falado nada, absolutamente nada. Filipão já está lá dentro queimado e o Alexandre veio com aquele negócio. Filipão é o nosso técnico. Mas isso aí é comum, né? Ridículo. O torcedor do Palmeiras merece muito mais satisfação do que foi falado. Ô Facincani, você acha que nesse momento, claro, para o Felipão talvez não houvesse mais clima para uma continuidade, a gente via ele na beira do gramado, aquele técnico já mais cansado, não tinha mais vibração, parecia que o time também sentia isso ali dentro de campo. E para o Matos, tem clima para ele continuar no Palmeiras ainda? O trabalho dele, será que já teve o seu ciclo encerrado? Você acha que é hora também de novas pessoas ele comandando o futebol do Palmeiras? É que ele precisa rever muitos pontos em relação ao trabalho dele, é óbvio, né? Em relação a contratações, em relação ao que ele pensa de montagem de elenco, ao que ele pensa de mercado, ao que ele pensa de ideia para o trabalho de um treinador, porque o trabalho do Alexandre Matos é praticamente uma pizza, né? Ele é um pizzaiolo do futebol, porque se a gente for colocar o trabalho dele, ele é dividido em fatias no Palmeiras. Como assim? Ué, eu também não entendi. Explica aí. Por que pizzaiolo, Porque o trabalho dele no Palmeiras é dividido em fatias.
A cada 6 meses é um trabalho novo, a cada 6 meses é uma nova fatia de Mas não é pizza. aquela brotinho. Não, a pizza é gigante, família. É pesada. Né? Daquela que eu gostava. Aquela lá, é aquela gordurosa, entendeu? Porque é uma vergonha o que está acontecendo. Ele tem que ser um diretor de futebol com uma continuidade. Não fatiar o trabalho dele a cada 6 meses com um novo técnico. A média é de pelo menos 4 meses e meio a 5 meses para um técnico no Palmeiras em 4 anos. Isso é absolutamente irracional hoje para o que a gente tem de entendimento de uma equipe profissionalmente ter um direcionamento vencedor. Muito se explica em relação a isso. Agora, tem também o outro lado. Os próprios bastidores do Palmeiras são bastidores completamente confusos e descabidos. Porque a declaração do presidente do Conselho Deliberativo em relação à atual gestão, né, o Serafim Delgrande, ao que ele fez já de cama armada para a chegada do Mano Menezes, né, de que já chega demitido porque é um fracasso, isso aí mostra completamente o que é o pensamento da política do Palmeiras. Não há nada de nível equilibrado dentro do Palmeiras. O próprio Conselho Deliberativo do Palmeiras foi quem deu poder suficiente para esse atual governo que hoje existe ali dentro do Palmeiras, da gestão Maurício Gagliotti, porque foi o Conselho Deliberativo quem aprovou o fortalecimento politicamente da Leila Pereira, que é a atual patrocinadora do Palmeiras e que está forte justamente com essas pessoas hoje que comandam o Palmeiras, né? Se tivesse tido uma desvalorização desse poder da Leila Pereira politicamente dentro do Palmeiras, é óbvio que o Maurício Gagliotti teria muito mais tato para tomar algumas decisões e, obviamente, mais personalidade em relação ao que hoje ele tem na direção de futebol do Palmeiras, que é o Alexandre Matos, que é o principal homem hoje, vamos chamar assim, de braço direito no futebol da patrocinadora do Palmeiras. Camarão, já você fala, mas antes, deixa eu só dar um recado aqui, porque... Não, calma, porque daqui a pouquinho a gente vai falar da galera que tá participando, tem muita gente já mandando mensagem aqui pra gente, pode mandar pergunta aqui pelo Facebook, Arena Esportes, Facebook/Arena Esportes, pra você participar com a gente, também manda no Instagram, daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha no Instagram também, vou dar um jeito aqui, dar uma olhadinha no Instagram, a produção tá dizendo que beleza. Arena Debate. Então daqui a pouquinho a sua participação manda aqui, porque já tem mensagem chegando já. Perguntas pra galera aqui da mesa. Camarão, Matos montou errado esse elenco ou é algo além disso que atrapalha esses bastidores do Palmeiras? Não, eu acho que é algo além disso. Claro que há problemas na montagem do elenco, evidentemente. Você faz um paralelo, que é um paralelo absolutamente natural com a outra grande força milionária do futebol nacional, que é o Flamengo. O Flamengo vai ao mercado pontualmente, investe muito em jogadores que chegam para ser titulares, né? Absolutamente contratações pontuais de gente como Pablo Mari, um zagueiro de lado esquerdo, que era a ideia para compor o elenco ao lado do Rodrigo Caio. Um jogador como o Gerson, um investimento alto num jogador jovem que estava na Europa e volta ao Brasil e consegue rapidamente se firmar. Outros jogadores de frente, né? O investimento alto no Gabigol, no Arrascaeta, no próprio Bruno Henrique, jogadores que conseguem se firmar. Laterais. Não, a laterais à parte, né? Porque a lateral, para mim, é o grande ponto de virada do Flamengo e é o grande fio condutor do jeito de jogar do time do Jorge Jesus. Não, você tem dois laterais que são muito acima da média, mas muito diferentes. Então, com eles dois, além da composição da última linha de defesa, você consegue desenvolver o seu jogo de frente a partir de dois caras que têm qualidade técnica, boa leitura de jogo, tomada de decisão quase sempre acertada, experiência internacional. Então o Flamengo, ele ganha um corpo muito grande e com muita força a partir de contratações pontuais. O Palmeiras, campeão brasileiro no ano passado, para fazer a transição de um ano para o outro, também realiza algumas contratações. Só que nenhuma delas conseguiu efetivamente se firmar. Palmeiras vai atrás de um Ricardo Goulart, que chegaria para ser, né, talvez o grande cara do Palmeiras. Problemas de lesão, pega e volta para a China. Aí, em meio à temporada, o Palmeiras traz um zagueiro, que já tinha uma história ligada ao clube, o Vitor Hugo. Aposta num jogador como o Ramírez, que não consegue responder. Um jovem como o Matheus Fernandes, que simplesmente não joga. Acontece. Pega um Arthur... Uma pedreira como foi contra o Flamengo, o Filipão parece que não treinou o time com ele em campo, naquela formação, e ele pegou uma fogueira ali pela frente. Um jovem Arthur Cabral, que se destacou no Ceará no ano antes, Mas mas o que aconteceu no Palmeiras com o Arthur Cabral? não joga e vai embora. Zé Rafael chega. Zé Rafael, poucas... Então, ou seja, o Palmeiras apostou em alguns jovens ou gente que tinha se destacado em clubes de menor expressão, de outro escalão na temporada anterior, pensando em composição de elenco. Jogadores que chegaram para
elevar o nível do Palmeiras, pensando, por exemplo, nessa coisa que é a obsessão chamada Libertadores da América, Palmeiras escanteando quase mais uma vez o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras talvez ganhe o Campeonato Brasileiro, os ânimos evidentemente vão se acalmar. Mas a torcida, ela abraça essa causa de uma maneira tão, digamos assim, acachapante, que me chama a atenção. É claro que é importante entender o sentimento do torcedor, né? Mas é um negócio quase que tóxico. Você não vê com prazer uma conquista desse tipo. Conquista que, aliás, o Palmeiras já tem na sua história no ano de 99. Então, assim, não é um negócio inédito. Fica aquela coisa do Mundial e tudo mais. Exatamente por isso. Camarão, mas é a questão da cobrança. Você monta um super time com o investimento que é feito. Ninguém está pensando, por exemplo, em Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro legal, a Copa do Brasil também. O brasileiro não é legal, o brasileiro é muito legal. É ótimo, mas o palmeirense, ele colocou isso na cabeça. Nós montamos um elenco para ganhar a Copa Libertadores da América. Sabe o que aconteceu nos últimos anos? Consecutivas. Sabe o que aconteceu, Fê? E perderam em casa. Nos últimos anos, o Palmeiras foi o grande comprador do Brasil. O clube que, por ter dinheiro, poder de investimento, contratou quem quis. Só que no cenário nacional. Os destaques dos campeonatos brasileiros das últimas temporadas, o Palmeiras foi lá e comprou, até para não reforçar a concorrência, um time que inchou o seu elenco, tem muita gente boa ali que nem tem oportunidade, como o Camarão falou há pouco por aqui, só que nesse momento, nessa temporada, apareceu um outro clube com grande poder de investimento, que foi o Flamengo. E o Palmeiras, quando estava só buscando e contratando jogadores de nível local, o Flamengo foi lá fora e trouxe gente muito boa de nível de seleção brasileira, de futebol europeu, e agora acho que o torcedor está sentindo um pouco isso também. Até pouco tempo, até rolou aquela ação de marketing, questão da inveja, não sei o quê, o Palmeirense acho que está com aquilo na cabeça. E aí o Flamengo comprando como tem comprado, contratando como tem contratado, acho que está fazendo o torcedor do Palmeiras ficar com o pé atrás com o que foi feito nos últimos anos. Mas eu acho que o Flamengo Sabe não compra de agora. Certo? O Palmeiras teve poder de investimento para contratar muita gente, como o Flamengo fez agora, Concordo só que com não você, fez. mas o Flamengo não é de agora que faz isso. O Flamengo, nas outras temporadas, ele trouxe Diego Alves, repatriado do futebol espanhol, ele trouxe Everton Ribeiro para jogar na equipe, ele trouxe Paulo Guerreiro também numa temporada para jogar, ele buscou jogadores o ano passado no Campeonato Brasileiro que não teve o sucesso. Né? O último grande feito do Flamengo aí nas Copas recentes foi ser eliminado, perder a decisão para o Cruzeiro, né, na Copa do Brasil de 2017. 2018 não conseguiu um grande título. Da Sul-Americana também. E da Sul-Americana que perdeu para o Independiente em casa, que foi uma vergonha. Né? Foi aquela, com o técnico estrangeiro, aquela confusão que deu no Maracanã. Esse ano, o acerto com o Jorge de Jesus, que nem era a primeira opção. Jorge Jesus? Nem era a primeira opção. Jorge Jesus. O Patrício. O Mister. Não era a primeira opção. Tipo o Sandra Sá, também falando de Mister. Tá dando muito certo agora. Porque ele conseguiu montar um ataque com o Gabigol, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro jogando por ali também. Deixa no banco bons jogadores que podem entrar, mas antes não estava dando certo no Flamengo, começou a dar nessa temporada. Eu trouxe o exemplo do Flamengo, talvez só para voltar ao tema transição Felipão Mano Menezes, porque o Flamengo, com esse grupo e com esse time especificamente, esses 11 titulares, né, que são pulverizados por um pouquinho mais, 14, 15 jogadores que participam dessa rotação do Jorge Jesus, o Flamengo está aplicando um jogo bem jogado, consistente, sofrendo poucos gols e construindo o jogo ofensivo de maneira vistosa. E teve esse embate com o Palmeiras, um embate grande no Maracanã, aplicando 3-0 da maneira como aplicou. Isso ressoou muito mal no torcedor do Palmeiras, quase alimentando uma reflexão de que, poxa, se vai mudar então a ideia de jogo do Felipão, que seja para algo diferente de tudo. E o torcedor alimenta essa expectativa de vir um Messias, alguém que chegue e com um toque de mágica resolve, faça o Palmeiras jogar de maneira ofensiva, que os jogadores realimentem essa confiança, e as coisas não acontecem assim no futebol. Por isso que o nome do Mano Menezes, que é um treinador com as suas qualidades, nesse momento soou mal. Então é importante você ser empático, não pegar esse recorte dessa bolha de rede social e achar que o torcedor está fazendo campanha fora Mano não, então vamos desconsiderar. Não, mas é importante também ter um pouco de empatia e observar o que esse termômetro, né? Poxa, a gente faz uma postagem anunciando Mano Menezes, ou antes, quando inicia-se a especulação para trazer um cara como esse, e assim, a rejeição é tão alta. Mas existe Camarão, para mim, esse rótulo que foi colocado
de retranqueiro ao Mano Menezes é uma aberração. O Mano Menezes já fez times vistosos e times bons. O Cruzeiro recentemente era um bom time. Não era um time retranqueiro, era um time que a gente colocava no começo do ano como um dos postulantes. A reta final é muito ruim. A reta final do Cruzeiro ela tem um outro problema que vai além do extra-campo. Claro. Que vai além das 4 linhas. O problema é o extra-campo. Foram 15 pontos em 5 jogos. Bota o microfone na boquinha do Fê, vai. O Cruzeiro do Mano Menezes, no início da temporada, não tinha tomado gol. Sirva. Não tinha tomado gol. Obrigado, Levou um produção. gol, né, no jogo do Mineirão. Foi campeão mineiro, jogou muita bola. O ano passado também, campeão da Copa do Brasil, ganhando os 2 jogos do Corinthians. E antes disso também, eu concordo com o Fácil nessa história. O Mano tá com essa taxa, tá com essa imagem dessa última passagem, dos últimos 19 jogos que não ganhou. Mas ele fica 3 anos no clube, conquista títulos, o que ele já fez também em outros clubes do Brasil. Eu acho que tá um pouco errado. Eu vou propor uma coisa aqui. Uma enquete. Antes da enquete, então, até pra fechar esse raciocínio. Não, tem a ver com o Mano, mas fala. Não, encerra. Correndinho. Baguete. Cara, sem contar, as participações do Cruzeiro nas duas últimas Copas do Brasil foram participações louváveis. Tanto é que foi campeão. O Corinthians 2009 que o Mano monta é um Corinthians extremamente agressivo, ofensivo, um time direto e reto ao gol, 3 atacantes, velocidade a todo momento. Você tinha, claro, uma participação especialíssima no Ronaldo, vivendo seus últimos momentos ainda com uma grande qualidade técnica, mas era uma equipe proposta, né? Sempre a jogar um pouco mais pra frente, propensa sempre a atacar. Tinha o equilíbrio defensivo, mas sem você perder essa forma de jogar. Qual foi o grande trabalho do Mano Menezes na carreira dele? Foi o Corinthians 2009? Corinthians, é claro, mas o Corinthians de 2014... Não é essa enquete ainda, tá? O Corinthians de 2014 do Mano Menezes era um Corinthians extremamente equilibrado. É que não ganhou nada. Não ganhou nada. E mais, perdeu a vaga direta à Libertadores da América na reta final. Chegou a tomar de 4-5 do Fluminense no Maracanã. Sim. Depois faz um jogo final positivo contra o Criciúma em Itaquera. Mas o Mano, por exemplo, ele tem muitos méritos naquele time. Era o momento da limpa, né? Que o pessoal brinca. Exatamente. Coisa que o Tite não conseguiu fazer. Então chegou e falou, olha, tomou uns 4-5-0 do Santos na Vila Belmiro. E aí ele chegou rapando geral. Paulo André, Douglas, Chicão. Ele deu uma limpada naquela rapaziada que tinha sido campeão do mundo e não estava rendendo mais. Foi um ano de transição que não houve uma sequência do trabalho dele, porque foi uma mudança presidencial no Corinthians no fim do ano. Naquela época você acompanhava de perto o Corinthians, aí você era setorista. A saída do Mário Gobi para a virada Roberto de Andrade foi o que determinou a saída. Aliás, o Mano Menezes te adorava. Né? Me lembro de grandes entrevistas que ele te deu. Sim, eu tinha um bom relacionamento com ele profissional, uma pessoa... O Facincani era quase um filho do Mano Menezes, porque eles eram parecidos, né? Loirinhos, olhos claros, né? Não, brincadeira. Chamávamos de Felipe Menezes Facincani. Mas assim, tirando essa brincadeira, o trabalho dele de remontagem de um time que era muito vencedor e que estava desgastado na primeira passagem Tite vencedora, né? Na verdade a segunda passagem Tite, mas a primeira passagem emblemática dele, a passagem de 2010 a 2013, esse trabalho ele fez muito bem com uma condução impecável. Problemas aqui e acolá, de falta de elenco, alguns atletas que não resolveram naquele instante, que chegaram também já de uma forma muito crua para pegar aquela bomba, mas deu certo. Então eu falo, é um cara que também trabalha na frente ofensiva, sem também desguarnecer a frente ofensiva. É um técnico equilibrado, nem tanto à frente, como muita gente espera, todo mundo acha que futebol é jogado do meio campo pra frente, aquele futebol de índio, e nem o futebol que você fica lá atrás trancado com a bunda dentro da zaga. E mais um ponto, pode ser até ser taxado de retranqueiro, ultra defensivo, etc e tal, mas corajoso ele sempre foi, em relação a situações de mexer em algumas peças de elenco, jogadores que já estavam, digamos assim, dormindo em berço esplêndido, com uma fama conquistada no clube, etc e tal. Por exemplo, em 2014, essa temporada que você cita, o Mano Menezes, ele vetou, isso é informação mesmo, ele vetou a chegada de um jogador que despontava e estava jogando fora do país, o Wellington Nem, que o Corinthians precisava de um jogador de beirada a todo custo. E aí o Corinthians precisava de um jogador para fazer aquela composição, trabalhando ora com o Romarinho, e aí sim o Mano falou, não, tem um jogador aqui que vai ser desenvolvido, e chegando o Wellington Nem, além de o Corinthians ter que contratá-lo, né, vai ter que gastar, a gente vai frear o desenvolvimento de um jovem talento. Era o Malcom. O Malcom termina aquela temporada sendo titular importantíssimo, junto com Renato Augusto, o próprio Paulo Guerreiro, ainda fazendo alguns gols decisivos na reta final daquele campeonato. Mas o Malcom, ele era
recém-chegado de categoria de base e não fosse, talvez, a coragem do Mano Menezes, o desenvolvimento de um jogador como esse ficaria escanteado. Não, vocês falando tudo isso, a impressão que dá é que vocês estão falando de um técnico campeão do mundo, um técnico multivencedor. Pera lá, Mas é um o Mano técnico que Menezes tem- ganhou tem- tudo. tem- Ele ele tem ganhou o seu valor, Ele não ganhou adianta Copa do detonar. Brasil e Série B. Ele ganhou 3 Copas do Brasil. E 2 séries B. Ganhou a Série B com o Corinthians. Grêmio com o e Corinthians, Grêmio. não é? E foi vice da Libertadores com o Grêmio em 2007. Exatamente. Então Jajain, deixa eu antes só mandar um abraço pra galera, porque muita gente mandando mensagem aqui. A Silvana Santiago falando do Murilo Borges. O Murilo não veio hoje porque ele tem um compromisso, mas na próxima... Eu não gosto, É, eu não gosto. Ou era ele ou eu. Temos problemas. Exatamente. Como o Murilo não vinha, aí eu chamei os três, senão estaria o Murilo e eu só por aqui. Valeu, Silvana. Rafael Ramos também tá com a gente, falando que é fã da galera. Valeu. Sueli Dolores mandando boa noite. A Silvana mandou outra mensagem aqui perguntando a periodicidade da live. A intenção é que seja todas as terças-feiras, né? Nem sempre todo mundo vai poder, mas a intenção é sempre com grandes convidados aqui, a gente ter essa live no Facebook. Manda também. abraço para Ivan Zimmermann, em Miami, na audiência. Passou já o furacão? Não, o Dória nem chegou perto. Ele é o furacão, Ele de é o Boca próprio. Raton. Joãozinho Lustre, nosso João Virgem, também está na audiência. Legal, grande E Joãozinho, meu parceiro de Olimpíada o na grande Bradesco. Ricardo Rico Moreira, que o Fassi conhece muito bem, que hoje trabalha lá no Orlando City. Grande Rico, pai do João, Boa. está acompanhando a gente também. Pai do João Moreira? Ele chama João Moreira, o filho dele. Olha. O Otávio Machado com a gente, Eduardo Palácio, Duda Gol, valeu. Sem Ele um dia novidades, estará hein? aqui, hein? Um abraço pro Duda Gol, faz tempo que eu não vejo ele. Às vezes a gente se encontra lá. Você que tá sumido. É verdade, quando eu Ele passeio tem às vezes aquela pela touca, Zona ele Leste, tem eu aquela encontro o touca Duda Gol. ainda? Um beijo especial pra ele. Ele vai com aquela touca no jogo ainda? Aquela touca que vai até a Até bunda? a bunda, é. Touca de anão. Marcelo Cisi também, a galera do Corinthians ABC, né? Que que sempre acompanhou a Bradesco Esportes, agora tá com a gente que acompanha na live também. O Rafael Nicolai, Rodrigo Mi, Josué Higino, Daniel Moreira, a Paula Berti, o Cezinha, Gabriel Tavares, o Elias, Marcelo Marques, Júnior Matos, Gilmar Filho, o Emerson Fulanetti também, grande parceiro nosso, né? Não, é o rei do futsal Masters do Corinthians, está sempre presente nas ações no Parque São Jorge. Um abraço especial para ele, ouvinte de longa data. Tido Tricolor sempre com a gente. Patrick Gabriel de Curitiba, ouvindo a galera também. Patrick é motorista de caminhão? Pô, então se tiver agora ali dirigindo, buzina pra galera saber que você tá ouvindo. O João Javareta aqui na escuta na Arena também, não? Debate. E olha, eu deixar também um agradecimento e um grande abraço também aqui pro pessoal da Fullen Marketing Digital, que nos cedeu o espaço, nosso primeiro grande parceiro aqui nesse projeto, nessa empreitada de Arena Esportes, né? O Fefo também, o Paiva, a Carol que também tá por aqui, Renatinha Carvalho, beijo, tá na nossa produção aqui, grande Tênis também na nossa técnica, a Marcele, nossa integrante da plateia hoje aqui também, Beijo, na amor. nossa live. Valeu! Obrigado, E amor. olha, e o nosso primeiro parceiro, Fullen Marketing Digital, deixou até um testemunhal aqui. Nessa eu vou faturar aqui, viu, Camarão? Vai, então vai, hein? Ajudando empresas a gerar negócios por meio do marketing digital desde 2010. Fullen.com.br. Essa eu indico e muito, hein? F-U-L-L-E-N. Exatamente. F-U L-L-E-N. É isso aí. Valeu, então, esse espaço aqui já para a gente utilizar para fazer as nossas lives. E diariamente, às 8 da manhã, vai ter um programa. Já teve hoje, a partir de amanhã também seguimos com o Arena News, 8 da manhã, com informações, para você começar o dia já bem informado, tá bom? 8 da manhã, mas depois com reprise. Então você se ligar às 9, vai estar passando uma reprise, às 10 também, às 11 também, até a gente não aguentar mais. Então, Haroldo Amaral deixou uma pergunta aqui para você, Fernando. Eu vou passar essa para você. Vamos fugir um pouquinho aqui do Mano Menezes, do Palmeiras. Qual o tamanho da vitória do Brasil no Mundial de Basquete hoje? Você que estava louco para falar de basquete aqui, então explique para o Haroldo Amaral o tamanho dessa Não é vitória. questão só falar de basquete. A vitória do Brasil hoje diante da Grécia é importantíssima, até para o Brasil voltar a acreditar em façanhas maiores no basquete masculino. Porque ganhou da Grécia, que tem simplesmente como principal jogador o melhor jogador da NBA da atualidade. Você sabe falar o nome dele? Giannis Antetokounmpo. Jogador grego. Repita. Giannis Antetokounmpo. Boa. O Brasil ganhou da Grécia.
grego. Com autoridade. Tá falando grego, ele. Praticamente. 17 pontos atrás no primeiro período, no segundo, terceiro, quarto jogou muito. E destaques para o Anderson Varejão, cestinha do Brasil, 22 pontos, 10 rebotes, 4 assistências. O Alex Garcia, com 39 anos, o brabo Alex, jogando muito também. E o Leandrinho, né, os veteranos do Brasil jogando muito nessa reta final. E um abraço grande pro Didi. O Didi é um grande armador que o Brasil tem. Deu uma falhada ali no fim. Didi Lousada. Draftado pelo New Orleans Pelicans. Eu prometo que eu paro de falar de basquete. Não, pode falar. Pode falar. Eu vi esse Você jogo conhece, também. né, Camarão? Eu vi o jogo e vi o VT. Eu sou um basqueteiro. Ele vai pegar o lance pra ficar lá folheando pra saber O Fernandão fica lá fazendo aqueles bumerangue lá da TV. Ele fica assistindo tudo. Você vê basquete, você vê Ana Maria Braga, você vê Kátia. Faz o bumerangue da Ana Maria Braga. A hora que você falou Didi, o Ribeirão já tá pensando no horário dos Trapalhões ali. Ele achou que era o canal Viva. Ele queria Foi no Sport TV o jogo, Ribeirão. Pelo amor de Deus. Jogada pro Didi, Aliás, só um jogar. Se o Caboclo jogou demais também. Foi o Caboclo que deu o xará, né? Falando em Caboclo, abraço pro Zaidan também. O Caboclo. Cláudio Zaidan, mestre. Será convidado, hein? Quem sabe um dia, mestre Zaidan aqui com a gente também participando. Mestre Zaidan mora aqui pertinho. Sim, já cruzei com ele Exatamente. aqui perto. Estamos na região da Praça da Árvore, em São Paulo. É um frio danado hoje, chuva em São Paulo também, mas todos conseguiram chegar numa boa aqui, tá tudo em ordem com a galera. Valdir Nascimento, valeu pela mensagem. Adriano Souza também por aqui, obrigado. Já mais participações. A gente estava aqui falando do Mano Menezes e o Camarão elogiando, o Facincani elogiando. Parece que a gente está falando de um dos melhores técnicos da história do futebol brasileiro. Em que patamar está o Mano Menezes? Em que prateleira está Mano Menezes na história dos técnicos do futebol brasileiro? Na primeira, segunda, terceira prateleira, você o compararia com qual grande técnico da história hoje, Facincani? Eu acho que ele está abaixo de nomes que a gente ainda tem acompanhado. Recentemente, o próprio Felipão, em termos de currículo, né? O currículo do Felipão é inquestionável. O que você pode questionar são os métodos de jogo. Nessa década, ele estaria num ranking entre os 5 melhores do futebol brasileiro? É um dos melhores, certamente. Um dos melhores, mas assim, em se tratando de resultado, o Mano Menezes ele tá abaixo do Fábio Carille, por exemplo, que ganhou um Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Ele está abaixo do Marcelo Oliveira, que é um técnico que não é especulado em nenhum momento. Quando tem qualquer vaga em Série A de Campeonato Brasileiro, o Marcelo Oliveira, que foi campeão brasileiro, não é que foi nos anos 80, 70, ele foi campeão brasileiro ontem. 13, 14 pontos corridos. O cara chegou a 4 finais de Copa do Brasil. Pois é. E o cara não é especulado. Veja só a problemática que envolve a carreira de um treinador assim. Então o Mano Menezes ele tem os méritos dele, o mérito dele na condução de grupos e até de conquistas pontuais como Copa do Brasil e campeonatos estaduais. Mas ele em prateleira, ele está abaixo do Fábio Carille, abaixo do Marcelo Oliveira, por exemplo. Abaixo de Renato Gaúcho, né? Nem se fala. Né? Também, Cuca campeão brasileiro, poxa. Brasileiro, campeão de Libertadores. Exatamente. Ele é um técnico de bons conceitos, mas que a prática dele também requer outros resultados maiores, além dessas conquistas que eu julgo serem importantes de Copa do Brasil. Ao Mano, para mim, falta um título significativo de pontos corridos, que talvez ele pudesse ter vencido com o Corinthians em 2010. Tinha grande possibilidade se não assumisse a seleção brasileira. E talvez, claro, ir mais longe numa Libertadores, como teve a possibilidade nesse mesmo ano, 2010, com o Corinthians, que talvez no papel era o time mais legal que ele treinou. A melhor campanha da primeira fase da Libertadores, perde para o Flamengo nas oitavas de final. Ele foi finalista em 2007. Perde para o Boca Juniors, fantástico, ainda de uma era Riquelme no auge, Palermo jogando demais. O time não tinha nem era como. Era o Boca do Bianchi ainda, enfim, que era muito bom. Então perde de 2-0, 3-2. Aquele Boca era do... Ai, gente, meu Deus. Não era o Bianchi. Russo, não? Era o Miguel Angel Russo, isso. Miguel Angel Russo. Mesmo assim era um Boca Bianchi, muito forte, né? Bianchi ainda reassume depois e, enfim, consegue ainda feitos importantes. Mas é isso, o Mano Menezes ele bateu na trave em torneios importantes. E esse fato de ele escantear campeonato brasileiro por pontos corridos nos últimos tempos, especialmente sob o comando do Cruzeiro, com elencos qualificados, acho que depõe muito contra ele. Fê, dá sua opinião também pra gente passar pra Corinthians, porque o tempo correu pra caramba, a gente falou 45 minutos de Palmeiras aqui. Sobre os treinadores, eu assino embaixo. O Avalone, minha homenagem ao Avalone. Eu acho que o Mano, se a gente Primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco Palmeiras, terceiro bloco Palmeiras, quarto bloco Corinthians, São Paulo, Santos e os meninos do vôlei. Se pegar um ranking, aí vai, dos 10, talvez o Mano esteja entre os 10, mas não dá para colocar ele numa prateleira como os citados, pela questão dos títulos, pela metodologia e por ter conquistado Copas. Falta realmente um campeonato de longa data,
um currículo que para ele o Palmeiras seria interessante ganhar um brasileiro, o que eu acho muito difícil. Ele especializou em disputar Copas e, como o Camarão disse, abrindo mão. O torcedor do Palmeiras não vai perdoar esse tipo de situação. Por isso que eu estou curioso para ver o trabalho dele, principalmente nessas próximas 3, 4 rodadas aí. O Palmeiras vai encarar o Goiás, sábado, 9 da noite, em Goiânia. Palmeiras hoje o 5º colocado, com 30 pontos. O Corinthians passou o Palmeiras, é o 3º colocado com 31. São Paulo o 4º, 31 pontos também. O Palmeiras tem um jogo a menos, né? O Palmeiras tem um jogo contra o Fluminense ainda a ser realizado. Vai ser no dia 10. É isso aí. Bom, o Corinthians vai encarar o Ceará sábado, 11 horas da manhã, o Ceará do Bruno Camarão. Né? E, Camarão, não vou falar do Ceará, vou falar do Corinthians, tá? O Corinthians, 3º colocado no Campeonato Brasileiro, com uma grande campanha depois da Copa América. Corinthians tem força para ficar nesse pelotão ali de cima e até brigar pelo título? Eu acho que sim. Para brigar, pode brigar. Ficar no pelotão é um desafio. Acho que o Corinthians não tem jogado tão bem assim, mas são inegáveis os números. Corinthians é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Ou equipe que menos tomou gol no Campeonato Brasileiro. E isso fundamentalmente se deve à chegada do Gil, que é um jogador muito diferente em comparação ao antecessor dele, que era o Henrique. Um jogador que entregava muitos pontos e não melhorava a condição do parceiro dele, né? O Manuel, que se vê que é um jogador muito interessante, com imposição física, jogando ao lado de um cara que é fenomenal. Então o Gil, por nível do futebol brasileiro, é um cara diferente e ele conduziu esse processo. Além, claro, do trabalho coletivo do Fábio Carille, ele tem muito mérito nesse processo. Foi assistente técnico do Mano Menezes, citado, né, tanto durante muito tempo também do Tite. Então um cara que tem um olhar, né, para montagem de sistema defensivo é o Fábio Carille. Resta ao Corinthians desenvolver também a parte ofensiva, melhorar a construção do jogo. Tem melhorado, é verdade. Tem vencido algumas partidas importantes, um time que está na semifinal de Copa Sul-Americana e está ali, em 3º colocado do Campeonato Brasileiro, tem os seus méritos, evidentemente. Acho que para se manter neste pelotão, ele vai precisar de algo mais, vai precisar de uma força interior, vai ter que ser capaz de equilibrar essas duas frentes. Acho que, internamente, o foco, Copa Sul-Americana, título desse torneio inédito para o Corinthians, é visto como algo prioritário, e o Campeonato Brasileiro, você permanecer por ali é uma situação à parte, e acho que o Corinthians tem chances reais de ser campeão da Sul-Americana aqui, além de levantar um troféu internacional inédito, te coloca na Libertadores da América do ano seguinte, te faz disputar uma Recopa, te joga na Copa Suruga e ainda pode te abrir possibilidade para disputar um pré-mundial. Ou seja, é muita coisa envolvida nesse título da Sul-Americana, que é muito real para o Corinthians, que tem, claro, adversários pela frente, mas tem grandes possibilidades. Em relação ao Campeonato Brasileiro, para a sua pergunta, eu acho que o Corinthians, sim, tem possibilidades de ficar no bolo, mas para mim joga hoje um futebol bem menos qualificado que o grande favorito Flamengo. Eu acho que o Corinthians teve um grande ganho nessa data de hoje, que foi o fechamento da janela, a não saída do Pedrinho, a não saída do Matheus Vital. Pedrinho que não joga no fim de semana, vai estar com a seleção. Né? O Brasil que vai jogar dois jogos no Pacaembu e a volta do Gabriel. Né? Essa questão do Gabriel que não foi tratada da maneira correta, os empresários do Gabriel já tinham tudo como negócio feito, ele acabou viajando, o Coediar acabou indo para lá e ele voltou para o Corinthians, e é ótimo para manter a base que se está jogando. Eu acho que o Corinthians acertou defensivamente, ainda peca em alguns momentos, principalmente com os lances de ataque, ainda não tem aquele poderio que o torcedor espera. Acho que briga ali para ficar entre os 3 primeiros. Não sei se vai ter condição de título, acho que não. Eu acho que o Flamengo está largando um pouco à frente nesse momento. E o Camarão já falou, nas Copas, para mim o Corinthians é o principal favorito a ser campeão da Copa Sul-Americana pelos adversários. Independiente del Valle, poderia ser mais difícil se pegasse o outro Independiente, o da Argentina, que foi eliminado, e do outro lado tem Colón da Argentina e o Atlético Mineiro. Acho que o Corinthians tem muita possibilidade de ganhar a Copa Sul-Americana. E só uma para fechar, o Jadson. Você vai embora? Não. Falar sobre o Corinthians, fechar o Corinthians. Não, tá ótimo, tá maravilhoso. Não tá gostando para fechar o assunto Corinthians. A porta tá ali, então. Vocês estão muito graciosos. Chama o irmão Pode deixar. Jadson. Eu vi um amigo meu falando numa rádio importante no final de semana e eu acompanhando o jogo, assino embaixo. O Jadson não tem condição de vestir mais a camisa do Corinthians. Olha, mas o Jadson, desde aquele Campeonato Brasileiro de 2015, quando ele ajudou o Corinthians, aquele ótimo time com o Renato Augusto e tudo mais, a temporada seguinte já era uma temporada para o Jadson começar a perder espaço no time e ser uma opção no banco de reservas. Só que aquele desmanche que houve no Corinthians, inclusive o Jadson foi embora e depois retornou, naquele momento o Corinthians precisava muito dele, porque não tinha um jogador com a qualidade dele no meio campo. Só que nitidamente
hoje o Jadson já há bastante tempo não é mais aquele jogador dedicado, aquele jogador com ótima forma física. Não sei se ele já foi um jogador com ótima forma física, mas nesse momento da carreira é uma situação ainda mais delicada. Então, para mim, o Jadson já há alguns anos não teria que ser um jogador que o Corinthians deveria contar para ser um titular absoluto da equipe, né? Mas já que o Corinthians precisou, ele até em alguns momentos contribuiu, só que não que o Corinthians precisava. E pensando, Facincani, nessa disputa de Campeonato Brasileiro, até pela forma como o Jorge Jesus administra o grupo do Flamengo sem poupar como poupava Mano no Cruzeiro, como poupa o Renato Gaúcho no Flamengo, no Grêmio, o Jorge Jesus não tem essa de priorizar só a Libertadores, só o Campeonato Brasileiro. Ele tem usado a força do Flamengo e tem conseguido tirar do grupo o melhor em todas as competições. Até por isso eu vejo o Flamengo com uma condição até de disparar e ser campeão lá na frente com uma certa tranquilidade. Se continuar desempenhando o futebol que tem jogado, para mim não tem para ninguém. Para mim o Flamengo é franco favorito a ganhar esse título, e aí o Corinthians teria que brigar ali por uma vaguinha entre os 4. E o calendário favorece o Flamengo em relação a isso, né? Ele tem agora só uma disputa de semifinal de Libertadores em outubro, tem um mês de setembro praticamente cheio de Campeonato Brasileiro, diferente de... o senhor pode ter um pouquinho mais de cuidado. Vai quebrar, com o seu celular, tá full, hein, claro. Voltando ao... É isso, desculpa. Enfim, a diferença em relação aos anos anteriores é que o calendário estava mais lotado para essas equipes, né, em relação para o próprio Flamengo, por ter avançado em Copa do Brasil. Então você tinha um mês de setembro dividido com outras competições, como o Brasileiro, Libertadores, enfim, e isso enxugava um pouquinho, né, a sua versatilidade em relação a você ter um time com desempenho melhor no lado físico. O Flamengo esse ano tem essa vantagem de ter um mês de setembro sem Copa do Brasil devido à eliminação para o Atlético Paranaense, e aí só ter a Libertadores agora em outubro. Então ele conseguiu, além de reforçar o elenco, ter uma participação efetiva de atletas que vieram pontualmente agora para reforçar a equipe e vieram fisicamente muito bem. Por quê? Porque lá eles não tiveram um desgaste de final de temporada, né, porque eles ficaram parados durante um mês e meio, e estão, entre aspas, em processo de pré-temporada para a entrada da melhor forma física. Então, em relação a alguns jogadores que já estão pegando o meio do final da temporada e sentindo um pouco o ritmo, essas peças pontuais especiais que o Flamengo fez de contratação, Rafinha, Gerson, Pablo Mari e o Felipe Luiz, estão crescendo fisicamente. Então é lógico que isso alavanca o Flamengo. Agora, para o Corinthians, que eu digo, é o seguinte: se não melhorar a produção ofensiva, se não for um time mais letal, um time que goste do gol, o Corinthians gosta muito pouco do gol, o Corinthians gosta muito do acômodo, né, do comodismo do meio campo, de segurar o resultado, de amarrar o adversário antes dele tomar uma rédea do jogo. Quando o Corinthians passar a amarrar e desenrolar esse jogo em seu favor, é aí que o Corinthians vai ter um ponto fora da curva para buscar. Mas tem material humano para isso? É isso que eu penso. O Corinthians na frente tem jogadores para conseguir construir. Eu vejo até o Corinthians com 3 centroavantes. Eu vou colocar o Love como um bom centroavante, o Bozelli e o Gustavo colocaria num nível mais parecido, o Gustavo mais a bola por cima. O Bozelli para mim vai melhor por cima do que o Love também. Ou seja, o nível é bom dos centroavantes do Corinthians hoje. O Gustavo seria o terceiro nesse ranking. Mas para criação de jogadas, o Corinthians peca muito. Não, peca muito por conta, aí eu acho, e claro, a gente está falando fora do aquário, não acompanha diariamente a condução da própria relação entre a comissão técnica e os jogadores, mas observando a distância, você vê potencial no elenco para desenvolver algo a mais. Para mim, é algo assim, completamente ligado à evolução do jogo pelo lado esquerdo com a saída do Avelar. Você tem um defensor que joga na última linha, que não consegue produzir nada no momento ofensivo. No jogo contra o Atlético Mineiro nesse fim de semana, em 2 ocasiões em que o Avelar se atreveu a passar do meio de campo, em uma jogada ele acabou pisando na bola, tropeçando sozinho, na outra ele deu um cruzamento bizarro, assim, sem qualquer condição. Então ele é um jogador assim, que tem limitações técnicas absurdas, e o Corinthians fez um investimento nele grande, na minha opinião, de maneira equivocada. Você deveria ter observado o mercado e buscado alguém que fornecesse... Tentou o Arana, né? Tentou o Arana, mas você não precisa ir atrás do Arana, se não desse. Enfim, passou recentemente por ali o Sid Clay. Você pode observar, diante
do trabalho do Cifute, você investe em tecnologia. Não, o Cifute é o centro de inteligência lá do futebol corintiano, que trabalha em alguns momentos muito bem. Então você procura prospectar no mercado alguns jogadores que se enquadrem nessa realidade. Para desenvolver o jogo, você precisa ter um jogador de lado de campo, não que seja exatamente igual o Fagner, que reúna todas essas condições, seja bom atrás, bom na frente, técnico, com fundamento, é difícil. Mas do lado esquerdo, a limitação é muito grande. Por que não, então, dar uma sequência para o Carlos Augusto, jogador da base, que se apresentou bem em muitos momentos? Por que você não tentar melhorar a condição do Cleison, desafogar o jogador do lado esquerdo com um parceiro pela esquerda? Por que você, do lado direito, observando o mau desempenho, na minha opinião, do Júnior Urso como segundo volante, uma posição completamente vital, até porque você tem um primeiro volante que constrói muito pouco, seja o Gabriel, um pouco melhor, é verdade. Foi o grande segredo dos Corinthians vencedores recentemente, seja o Ralf, Elias, de Paulinho, de tantos de todos, caras, e Maicon mais recentemente. Exato. Então o segundo volante tem um papel fundamental nesse processo. Aquele cara que invade espaço, observa a construção, ajuda, no caso do lado direito, Pedrinho e Fagner, construindo e chegando à área para se aproximar do centroavante, né? Então assim, você precisa arriscar nessas condições e mexer efetivamente onde não dá certo. E não tem dado certo para mim o Júnior Urso como segundo volante e o Carlos e o Danilo Avelar como lateral esquerdo. Por que não arriscar? Por que não mexer num jogo desse tamanho? Vai enfrentar o Ceará às 11 horas da manhã, um time que vem de 3 derrotas seguidas. Não tem Pedrinho. Você vai apostar em quem? A chance de o Jadson ser colocado para executar essa função é enorme. Inclusive treinou hoje ou então você nessa faz função. Uma coisa, Camarão, você vê no Júnior Urso um jogador que ele tem qualidade técnica com a bola nos pés, como já fez isso no Atlético Mineiro, já jogou como um terceiro homem de meio campo. Mas que tá mal. Né? Então, ele está mal, mas você faz o seguinte, você joga Gabriel, que é um volante mais leve, ó, devolver o Gabriel ao meio campo do Corinthians é fundamental para dar a saída, a agilidade de jogo que o Corinthians precisa, que não tem mais com o Ralf, que é um ótimo marcador, mas é um cara muito pouco fisicamente participativo para o desenvolvimento técnico do jogo. Você tem Matheus Jesus para ser o segundo suporte, que é um está cara pedindo passagem. Pedindo passagem, fisicamente um cara muito bem aproveitado, e você joga o Júnior Urso com a responsabilidade lá na frente de ser um cara de condução de bola, de finalização, de mais armação, bate bem em gol, né? Você abre Pedrinho de um lado ou Matheus, Pedrinho não joga, né? Mas você tem Matheus Vital para jogar pelo lado esquerdo do campo, que faz muito bem essa função. Tá jogando muito, né? Também. Então assim, há possibilidade de você fazer um Corinthians pensar um pouco diferente, com mais material humano, mais leveza, que é o que hoje eu sinto mais falta no Corinthians. O Corinthians é um time pesado em campo, é um time que pouco desenvolve. Preso, né? O Vital foi para o Olímpia também? Não. Só o Pedrinho, né? Não, só o Pedrinho. Só a bola que teve o Antônio Valls. E para você, Fê, tem material ali para o Corinthians produzir mais? Eu acho porque aí se não produz, aí se tem material humano e não produz, aí seria o técnico o culpado. Essa situação de ter jogadores que pedem passagem, como por exemplo o Matheus Jesus, né? À frente você tem 3 atacantes importantes, que cada um a seu tempo nesse ano teve um destaque. O Gustavo começou melhor, o Wagner Love foi o grande destaque do ano, o Bozelli começou a marcar gol de novo, mas o Bozelli lesionou, né? No treinamento de hoje ele não participou, não deve enfrentar o Ceará no final de semana. Eu acho que carece realmente de jogadores ali que comandem mais a faixa central, para trabalhar um pouco mais a bola. O Sornosa não pode ser esse jogador. Definitivamente é um jogador que para a temporada já não deu. O Pedrinho achou o posicionamento dele ideal, né, jogando como está jogando, e é difícil ter um jogador para substituir num nível como o Pedrinho está. Então acho que o Corinthians vai engatar uma sequência interessante, como de fato tem engatado, e jogando em Itaquera, sempre tem uma vantagem muito grande. O time abafa e pressiona desde o início do jogo. E você acha que tem que dar, né, invariavelmente, sequência para o Vital jogando nessa função de armador por dentro, né? Ganhou a posição. Você é protegido lá pelo Gabriel, que vai voltar à função do Ralf na cabeça de área. Ele deve manter o Júnior Urso, então construindo por dentro no 4-1-4-1, 4-2-3-1. O primeiro volante, o Urso com o Vital construindo por dentro. O Urso se aproximando mais pelo lado direito nessa triangulação. Não vai ter o Pedrinho. E aí sim, quem vai ser o substituto? Tudo bem, para esse jogo vai se buscar uma alternativa. Regis, Jadson, Ramiro. E veja só, citei Jadson e Ramiro, são 2 jogadores que, no início do pensamento do jogo do Corinthians, quando o Fábio Carille chega lá atrás, eram jogadores considerados titulares. Você não poderia imaginar o Corinthians sem a presença do Ramiro, grande contratação, né, naquele momento. Vindo do Grêmio, e do campeão, Jadson, pelo que ele fez ou tentou fazer na reta final do ano passado. Então, Fábio Carille
por mais que mereça essas, digamos, críticas, essas pinceladas assim, né, em tom de desenvolvimento, ele teve que refazer o time em andamento. Ele pensou o time de um jeito, com Sornosa, Jadson, Ramiro, e esses 3 jogadores praticamente não jogam mais. Ele tem a chance do domingo. Everaldo está disponível. Não. Everaldo fora, é verdade. E é sábado, sábado, 11 da manhã. Esse que é o problema. Agora que me falhou, porque ele teria Everaldo, Cleison e faz mais um. Exatamente. E aí ele faz uma trinca mais ofensiva. Ou então, aí vai, que eu acho pouquíssimo provável, que poderia ser uma grande sacada. Vai, baixa o professor Pardal em você pegar agora, o menino, o Janderson. Que menino. Né? Não, Fernando. O Janderson entrou agora contra o Galo. Não, e jogou hoje pelo Sub-20 contra o Santos, 0-0. Estava acompanhando, inclusive, uma atuação bem discreta do Janderson, mas é um cara de velocidade que também precisa ser utilizado em algum momento. A gente citou agora há pouco o que fez o Mano com o Malcom. O desenvolvimento de um jovem para você não atrasar o time com uma peça mais, entre aspas, valorizada de mercado, mas que infelizmente não vive tecnicamente um bom momento. Você faz Janderson, você faz Cleison com Wagner Love e desenvolve 3 jogadores de armação no meio campo. E você já faz um outro ajuste, já dá uma outra cara ao Corinthians que não possa deixar tão previsível para um jogo que é de suma importância para somar 3 pontos. Olha, já são 9 horas e 1 minuto, faz mais de 1 hora que a gente está falando aqui. É claro que hoje quase todo o tempo foi tomado aí pelo assunto Mano Menezes, é o assunto do dia, contratação aí do Palmeiras depois da saída do Filipão, Palmeiras buscando uma retomada no Campeonato Brasileiro, precisando se recuperar para brigar ainda pelo título depois das frustrações aí na Copa do Brasil, também na Copa Libertadores da América. Então, no próximo programa, na próxima live aqui no Arena Debate, nós vamos falar de muitos outros temas também por aqui, deixar um grande abraço para a galera que está com a gente, o Rubens Ferreira mandou um abraço que ele está com o Renatinho acompanhando, também o Juliano Galente, Luiz Cláudio de Paula, grande Luiz, valeu, está acompanhando a gente aqui, o Juliano Galente dizendo que o Corinthians tem que focar na Sul-Americana. 2 títulos no ano está mais do que no lucro. Concordo com você, né? Com esse investimento baixo que o Corinthians tem, você ganhar 2 títulos no ano é sensacional. A Sul-Americana virou um campeonato de muito peso, né? Depois da inclusão de equipes da Libertadores, essa vaga também que dá a Libertadores. Então, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Luiz Pani agora mandou mensagem por aqui também. Eu quero agradecer demais Fernando Camargo, Felipe Facincani, Bruno Camarão, galera da Fulham que nos cedeu o espaço por aqui, galera que nos deu todo o suporte aqui também. É só o primeiro de muitos, espero. A Arena Debate é um projeto que acho que tem tudo para dar muito certo, porque além da gente gostar muito de falar sobre futebol, acho que a gente está entre amigos e o bate-papo flui muito mais gostoso, não é? Estão pedindo isso faz tempo, né? Desde que a gente deixou a rádio, todo mundo pede pra gente fazer um projeto web, em streaming, pra galera acompanhar. Quem sabe não é a partir de agora. A partir de agora né? começa. Só Fê, obrigado, hein? Não, obrigado, fala aí, fica à vontade. Fica só pra fechar, já que tirou todos os clubes. Fica à vontade, fica até meia-noite pra Só você 2 quiser. notícias rápidas dos clubes. O São Ninguém Paulo... quer ir embora ali, não. O Pablo voltou a treinar no gramado. O Pablo tem chance de jogar no final de semana. O Pablo joga. O Pablo deve o São ser Paulo está reforço. desfalcadíssimo pro fim de semana. O Pato, essa lesão dele eterna. O Pato está mais verdade. preocupado com os aniversários da Patrícia Bravanel, da Rebeca, não sei o que. Esse não está tão preocupado em jogar. Agora você vai fazer Deve ser bumerangue depois. aí Não, da é que eu tenho que dar notícia. Bravanel agora? Que é isso? Ok. Ô, Nelson E o Rubens. Santos... Só uma coisa, eu tenho saudade de quando a gente pedia para Bruno Camarão falar te amo em italiano. Como que é te amo em italiano? Camarão. Te amo. Nossa, que homem maravilhoso. E só para fechar o Santos muito desfalcado, vários jogadores convocados aí na seleção. O Peixe pega no final de semana o Atlético Paranaense jogando na Vila Belmiro também. Isso aí, Fê, obrigado. Valeu, um abraço para todo Espero mundo. que você possa vir várias vezes. Face, minha lenda, não tem essa de pipinho não, aqui é fácil, ó. Aqui é fácil de muito tempo. Camara, grande parceiro dos Vemos Sempre. E você já é parceiro de todos os momentos. Valeu, Fezinho. Homem sério e casado agora. Agora sim. Muito bem. Faci, obrigado por ter vindo. Que bom que você estava em São Paulo esses dias aqui, curtindo as férias. A gente interrompeu aí suas férias para você participar. Não interrompe nada. Isso aqui pra mim é um prazer enorme. Semana que vem estarei por aqui. Você vai estar por aqui ainda? Estarei. Então se você puder vir, cara, tá já convidadíssimo. Primeiro, então, segundo estarei falando. Com outros convidados. Bruno Camarão, espero que volte também. Mas, Faci, obrigado mesmo por ter vindo. E, espero que você venha sempre. Estamos juntos nessa, né? Conte comigo. Mesmo quando você estiver no Rio de Janeiro, lá no... O Faci, ele mora num hotel no Rio de Janeiro. É uma coisa de louco.
Não, você já foi? É verdade, ele me hospedou certa vez. Obrigado, Fazincani. Não, o cara vive hoje lá tá num bom. resort, vive muito bem ali com aquela vista bom. da lagoa ali de... Não, eu vejo como chama a minha a vista lagoa é ali da rua, da minha vista é Barra? o terceiro andar, a minha vista é uma árvore. Inclusive, Como tem um chama aquela balão que lagoa? caiu Tem em aquele cima da cheiro árvore, de- Faz 10 meses que minha vista é um balão que tá lá na árvore que não tiraram o balão ainda. Não tiraram o balão ainda? não, Mas como chama aquela lagoa da Barra, que esqueci agora? Lagoa Marapendi. Marapendi. Não, mas eu não tenho vista nenhuma. Você aprendeu a fazer o arroz? Aprendi arroz e feijão sempre com louro. Cara, eu morando no Rio Cara, o também, melhor fui feijão muitas vezes que na me casa ensinou do a fazer Fazincani. Foi minha namorada, a Marcela, que me ensinou a fazer o Você feijão. não sabia fazer amassadinho. arroz? Ah, o feijão eu não sei, Não, mas o dela arroz... mas ela Aliás, faz meu arroz, né, amassadinho, Rê? tudo dela é Maravilhoso, meu arroz, soltinho. Olha, mas eu visitei o Fazincani muitas vezes enquanto eu morava no Rio de Janeiro. O cara, ele faz rango pra semana inteira. Então tem travessas de macarrão, travessas Agora começou de a live, arroz. agora debate chefe. Debate chefe agora. O cara, ele passa um dia inteiro cozinhando pra ter comida pra... Eu te admiro, Fazincani. Obrigado, Você é um né? cara Eu que tenho que sobreviver, né? Se eu não adotou comer, eu esse perfil dono de casa e o faz muito bem. Assim, então, se você puder semana que vem, pô, Não, bacana se você a vier. ideia é claro que estejamos sempre por aqui, seja em loco ou então tentar fazer com que a gente dá um tecnologia jeito. nos favoreça. A gente dá um pra jeito. ligação Rio-São Paulo ser a melhor possível. Isso aí, valeu. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Uma honra. Camarão, brigadão por ter vindo. Você é parceiraço. O Fernandão, também parceiro desde a primeira equipe da Bradesco Esportes. Aí teve o hiato, né? O pessoal gosta de chamar de hiato. Você saiu e voltou depois. E voltei no início de 14. Face chegou um pouquinho depois também na Bradesco, né? 2013, né? O Camarão, pô, parceirão também desde 2012 na Bradesco. Pô, parcerias de longa data e que eu espero que seja pra vida toda. Obrigado por ter vindo. Uma honra, viu? Valeu, Ribeirão. Um abraço pra você, Fazincani, Fernando, pra rapaziada que nos acompanha. Um prazer aí estar com vocês, falando um pouquinho de futebol, mas de vida também. Cara, vocês são muito especiais. Obrigado mesmo. Deixa eu Valeu. fazer a propaganda geral, então. Ah, peraí. né? Tem presente pros convidados. Tem? Tem um presentinho. Deixa eu fazer a propaganda É, rápida, já que então. não tem dinheiro pra pagar cachê, a gente deu um Ribeirão, jeito de ter um presentinho. Vocês podem ouvir Bruno Camarão diariamente na Rádio Band News FM. O Fazincani é comentarista número 1 da Fox eu Sports. passei na e você bomboniere Dazon. aqui do lado Que e comprei isso, pai? trufas pra Que vocês. isso, pô? Que homem! Ah, uma trufinha? A trofia manda. Não, uma trufa você não come mais nada o resto do dia, né, Não Fê? tem problema. Já lotou. Vamos lá, então pra você também, Camarão. Imagina, cara. Pra Obrigado, adoçar a vida de Renato. vocês. Eu sei que a vida de vocês Valeu, já é Rê. doce, mas pra ficar ainda mais doce, viu? Obrigado mais uma De vez. nada. Valeu. Então vamos lá. Rapaziada, valeu mesmo. hein? Até a próxima. Terça-feira que vem, 8 da noite, promessa. Live de novo, Arena Debate. Amanhã, 8 da manhã. E ao longo da manhã você, claro, acompanha as reprises. Mas 8 da manhã, ao vivo, Arena News. As notícias da quarta-feira. Amanhã é quarta, né? Eu tô meio perdido no tempo. Amanhã é quarta, então as notícias da quarta-feira, amanhã cedinho. O que foi? Não, só esperamos que você não se perca pelo calendário para não decepcionar os nossos ouvintes. Tá certo. Obrigado. Valeu, galera. Tchau. Tchau.